Esses dias eu tava lendo Bell Hooks e, gente, eu juro que eu não conseguia parar de pensar em K-pop. E calma, ela não tá falando sobre K-pop, ela tá falando sobre mulheres negras assistindo ao cinema de Hollywood. E eu até fiquei assim, meu Deus, Karen, por que que você tá pensando em Bell Hooks? Porque ela tá falando de Hollywood, o que que K-pop tem a ver com isso? Mas quanto mais eu lia, mais eu percebi que talvez ela não estivesse falando só sobre cinema. Talvez ela estivesse falando sobre experiências. Ela conta que muitas mulheres negras diziam que para conseguir aproveitar aqueles filmes, elas precisavam desligar a crítica para o momento, esquecer o racismo, porque se elas olhassem profundamente aquelas imagens, a experiência deixava de ser prazerosa. E eu fiquei pensando nisso por muito tempo, porque eu fiquei, será que às vezes a gente também não faz isso? Eu não tô falando só de K-pop, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque eu vejo muita gente discutindo, pode ou não gostar, ou é uma indústria que perpetua muito racismo, e sinceramente eu acho que a pergunta que ficou, né, na minha cabeça é o que acontece dentro da gente quando a gente gosta muito de uma indústria que às vezes também reproduz violências que atravessam a nossa própria identidade. Porque eu acho que a experiência, ela é muito mais complexa do que gostar ou não gostar por X ou Y, né, motivo. Às vezes acontece episódios de blackface, às vezes algum comentário sobre a pele escura, às vezes mais um caso de apropriação cultural, e a nossa primeira reação muitas vezes é tentar entender. Tipo, talvez ele não soubesse, foi a empresa, foi um contexto cultural diferente. E antes que alguém entenda errado, eu não estou dizendo que essa explicação nunca faça sentido. Mas o que eu estou tentando dizer é que será que às vezes a gente faz essas pequenas negociações internas porque também quer continuar sentindo prazer naquilo? Porque a gente também quer gostar de música, também quer assistir um show, sem precisar lembrar o tempo inteiro que o racismo existe. A gente só quer simplesmente ser fã. E eu acho que isso não faz a gente alienado, faz a gente humano, porque as pessoas negras também têm direito ao entretenimento e também têm direito de criar memórias afetivas sem que tudo vire dor. E aí foi aí que a Bell Hooks, né, realmente me atravessou, porque ela diz que algumas mulheres conseguiam aproveitar aqueles filmes desde que não olhassem profundamente. E aí eu fiquei com essa frase, né, eu fiquei com esse trecho na minha cabeça, porque talvez ela não esteja falando só sobre cinema, talvez ela também fale sobre qualquer produto cultural que a gente ama, mas que em alguns momentos também comunica quem pode ocupar o lugar de desejável, de belo, de admirado, e quem continua ficando de fora. E talvez seja por isso que essa discussão me interessa tanto, porque aquilo que a gente consome também participa da construção da nossa subjetividade, participa da forma como a gente aprende a desejar, a admirar, a se comportar e a olhar para nós mesmos. E aí eu fiquei perguntando: será que desenvolver um olhar crítico significa gostar menos? Ou será que significa gostar sem precisar deixar uma parte da gente para trás?